Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que bastante gente me pergunta, tanto no Instagram como nos comentários aqui embaixo dos vídeos, que é sobre a minha rinoplastia. Bom, então tudo começou quando eu tinha 12 anos. Eu sempre quis mudar meu nariz, mas eu não sabia quando na minha vida que ia acontecer isso, sabe? E desde pequenininha eu sempre tive muita rinite alérgica. Eu já fiz tratamentos, tipo, de um ano, assim, tomando injeção um dia na semana pra fazer, então, tipo, a contenção da rinite, pra eu não ter tanta rinite assim, porque eu acordava espirrando e ia dormir espirrando. Então eu tive uma conversa com uma amiga muito próxima que já tinha feito rinoplastia, e ela falou então de um doutor que era de Florianópolis, que bastante gente postava resultados legais, e eu comecei a pesquisar. Eu nunca tinha, então, tido tanta confiança num médico assim, nos resultados do médico, antes, então foi por isso que eu decidi por esse doutor, porque depois de eu ver todos os resultados e ver como era feita a cirurgia dele, eu meio que tive mais confiança, assim, sabe, em mexer uma parte do corpo, assim, que é muito, tipo, visível. Se você coloca um silicone e não fica bom, as pessoas não vão ver. Só você que vai ver. Claro que, tipo, você vai ficar mal, mas não é uma coisa que influencia na vida das outras pessoas, né? Agora, se você não mexer no nariz e der uma coisa muito ruim, você não vai nem querer sair na rua, né? Então, fazer o quê? Era isso que me prendia, porque, tipo, se eu tinha que mudar, eu queria mudar pra melhor, e eu não tinha certeza do resultado. Então era isso que me deixava muito apreensiva. E depois de ver esses resultados desse doutor, eu vi que ele fazia muitos narizes parecidos com o meu. E como eu queria mudar por conta da rinite, eu já queria também fazer a rinoplastia completa, né? Que era também a parte estética e não só a funcional. Então eu descobri esse doutor, o nome dele é Valdenir Dirksen, e ele atende na clínica dele mesmo, em Florianópolis, que é a Clínica Dirksen. Eu resolvi, então, em novembro de 2018, que eu queria fazer, e eu marquei em janeiro, dia 2 de janeiro, pro dia 16 de janeiro do ano passado. No caso, fez um ano agora que eu fiz a cirurgia. Eu não vim falar antes pra vocês porque eu queria ter certeza se eu gostei do resultado, se foi uma coisa que me deixou melhor, e depois que eu tive esse resultado, então, eu resolvi vir compartilhar com vocês qual foi a minha experiência de fazer rinoplastia fechada, né? Porque a minha foi fechada. Existem dois tipos de rinoplastia, que é a rinoplastia fechada, onde o corte é feito internamente, e a rinoplastia aberta, então, que é aquela que corta aqui embaixo e levanta o nariz pra cima. E eu não queria de jeito nenhum essa cirurgia aberta, porque é uma cirurgia que pode ter cicatrizes, que dependendo do jeito que o médico fizer não fica legal. Apesar de que muita gente fala que a rinoplastia aberta ela é melhor por conta dela ser estruturada, né? O médico tá vendo o que ele tá fazendo e a fechada é, tipo, meio que nas escuras, assim. Só que como eu tinha visto tantos resultados bons pra um caso parecido com o meu, eu resolvi fazer lá mesmo. E também porque eu não precisaria ir na consulta, né? O Dr. Valdenir, ele tem um método, assim, de marcar consultas onde você envia fotos e fala o que você precisa melhorar, e ele te diz se você tem indicação ou se, tipo, esteticamente querer melhor, caso ele mexesse no seu nariz. E foi isso que eu fiz. Eu enviei 3 fotos pra ele no e-mail da clínica, né? Eu enviei essas 3 fotos, uma de cima, olhando de cima, né, assim, outra de lado e outra de frente. E então ele me respondeu falando que eu teria indicação para cirurgia e que se eu fizesse haveria melhor estética. Então foi essa resposta que eu obtive, e a partir daí, então, eu marquei a minha cirurgia para o dia 16 de janeiro. Fiz todos os exames que eram necessários, enviei tudo por e-mail, eles conferiram tudo, eletrocardiograma, exame de sangue, tudo que tinha, estava tudo certo para eu fazer. E eu fui então na terça-feira, dia 15, para Barra Velha, onde meu sogro tem casa, e fui então na quarta-feira, dia 16, fazer a minha cirurgia em Florianópolis. Eu cheguei na clínica, tudo tranquilo, paguei a cirurgia porque eu fiz à vista, acertei tudo, tirei as fotos do antes também, e demoraram cerca de 15 minutos para me levar para o quarto. O meu quarto também era bem arrumadinho, sabe? É uma clínica bem legal. Todos lá são muito legais, todas as enfermeiras são queridas, o doutor é muito legal, então, tipo, você se sente em casa, sabe? Eles te fazem se sentir, assim, muito bem quando você tá na clínica. E é um quarto, então, com tudo, gente, tudo que um hospital tem, né? Tem banheiro, tem tudo. Então, a partir daí, acho que demorou uma meia hora, veio o doutor falar comigo. A consulta é feita antes da cirurgia, então. Então, ele fez todo o que ele faria, tipo, numa consulta presencial antes, ele fez no dia da cirurgia, né? Porque como já tava tudo certo, pra operar ele precisava apenas, tipo, analisar o meu nariz, ver o que eu queria mudar.
E ele falou então que eu teria que fazer o dorso, que era uma coisa que realmente me incomodava, a columela, que é isso aqui, que ele iria levantar, e ele ia também fazer as abas, essa parte aqui, né? Que ele ia mexer nas abas também. Aí ele falou também que ele ia reduzir os cornetos por conta da minha rinite, né? Rinite alérgica, que ele falou que haveria uma melhora de cerca de 90%. E foi isso então, depois disso veio a enfermeira, eu troquei a roupa, coloquei toda aquela roupa de cirurgia, né? E fui pleníssima andando, porque você vai andando pra sua cirurgia. Aí você olha o que tem nos quartos ao redor, assim, enfim, né? Fui, deitei na maca, fiquei, eu acho que uns 15 minutos esperando o anestesista, eles colocaram acesso, as enfermeiras ficaram conversando, assim, não comigo, né? Ficaram conversando lá, uns assuntos aleatórios. E depois chegou então o anestesista também, foi bem engraçado. Ele perguntou, você que é Renata? Você tá preparada? Eu falei, não. Daí ele falou, então você vai ficar, porque eu vou colocar um negocinho aqui na tua veia que tu nem vai ver nada. E foi isso, tipo, assim que ele colocou, eu senti a minha perna, tipo, adormecer e dormir. Eu senti coisas, assim, na cirurgia, tipo, ele quebrando o osso, senti ele mexendo dentro do nariz, estancando o sangue também do rosto. Mas é uma coisa, assim, como se eu estivesse sonhando, sabe? Tipo, não senti dor, eu não fiquei aflita por sentir isso. Tipo, foi depois que eu acordei que eu vi que eu realmente senti algumas coisas. E depois a enfermeira me acordou, então, falando que tinha acabado a cirurgia. Isso foi na própria sala de cirurgia, porque daí eu teria que passar por maca do lado. E eu falei, então, nossa, que legal que acabou, ficou bom. Foi a primeira coisa que eu falei. Perguntei pra enfermeira se tinha ficado bonito. E ela falou que sim, que ela tinha amado o resultado. E daí foi isso. Depois disso eu fiquei, acho que cerca de meia hora. A cirurgia durou cerca de 1h30, eu acho, pelo que eu me lembre, né? E eu fui direto da sala de cirurgia para uma sala de recuperação, onde as enfermeiras ficam fazendo compressas com camomila e gelo para desinchar. A partir daí, depois eu fui pro meu quarto, e daí eu cheguei no quarto e perguntei pro meu esposo, ele fez as abas? Daí ele falou que não, ele não tinha feito as abas. Eu já fiquei, tipo, meio assim, né? Meu, será que vai ficar bom? Porque me deu uma crise de choro quando ele falou que ele ia fazer as abas. E não era um negócio que eu queria, né? Eu tava torcendo pra eu não precisar fazer as abas, e no fim ele falou que ia ter que fazer. Quando ele falou que ele não tinha feito, eu pensei, meu, será que vai ficar um resultado bom? Fiquei meio apreensiva. E também perguntei pra ele se ele tinha tirado uma pinta minha que eu tenho aqui, tinha aqui, né? Daí ele falou que sim, que tava queimado. E eu lembro vagamente do meu sonho, né? Como se eu tivesse sonhado, que ele perguntou pra mim na hora da cirurgia se eu queria que ele retirasse essa pinta, que eu já ia tirar com cirurgia, mas ia ser com ponto. E ele cauterizou ela, então. Ele cortou e cauterizou a minha pinta. E eu cheguei na sala sem um pedaço do nariz e sem a minha pinta também. Enfim, e daí depois disso, então, meu marido continuou fazendo compressa em mim na sala, no meu quarto, né? E eles me deram a comida, me deram o café, né? Tipo, que era um suco, uma gelatina, coisa assim, que eu não podia comer muita coisa quente. E o meu dente tava um pouco dolorido por conta da cirurgia. E daí, depois disso, eu fui liberada pra ir pra casa. Foram 7 dias de recuperação, no caso, né? Que eram 7 dias que eu tinha que ficar com a tala. E você tinha 2 opções. Ou você voltava em Florianópolis pra retirar a tala, ou você retira em casa. E eu escolhi a segunda opção. Durante todos esses dias eu tomava banho todo dia, mas eu só lavei o cabelo uma vez. E a segunda vez foi quando eu fui pra tirar a tala, então eu tirei em casa. Eu tomei um banho completo e tinha que, tipo, descolar a tala, sabe? Com o vapor do chuveiro. E foi a pior parte da cirurgia, o resto foi tudo tranquilo, porque como o nariz ele tava inchado, eu tinha que descolar a parte da tala e ela era de plástico. Eu vou deixar fotos aí conforme eu for contando pra vocês verem, mas era uma tala bem, tipo, dura, assim, então eu tinha que ir meio que descolando ela, só que eu tinha a sensação de que o dorso ia sair junto, nossa. Enfim, essa parte foi a pior parte da cirurgia, né? A recuperação foi bem tranquila, eu não senti dor, eu não tive vômito, não tive tontura, não tive nada. A única coisa realmente foi que nos primeiros dias eu tive que comer coisa mais pastosa por conta dos dentes estarem doloridos também. E, enfim, esses foram os meus relatos, assim. Eu vou deixar um textinho que eu escrevi no dia da cirurgia aqui embaixo, contando lá no grupo do doutor como foi a minha sensação de ir pra clínica e voltar. Como eu já tinha lido aquele grupo, o grupo tem cerca de 20 mil pessoas nesse grupo do doutor, né? E eu já tinha lido aquele grupo de cima e embaixo, então eu sabia tudo que ia acontecer. Desde que eu chegasse na clínica até a hora que eu estivesse saindo, eu sabia tudo. E eu escrevi um relatinho lá, então, quando acabou a minha cirurgia, contando tudo pro pessoal do grupo, né? E eu vou deixar aqui embaixo, então, um relato que eu fiz no segundo dia da cirurgia, pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como foi a minha ida até a clínica, tá? Mas é isso, a minha cirurgia foi muito tranquila, eu fiz 1 ano agora, mas é isso então.
Eu sabia todo o processo de desinchar, eu sabia que ia demorar, eu sabia que nos primeiros dias podia ficar torto, eu sabia tudo isso. Então eu tava muito tranquila até que um buraquinho do nariz tinha ficado diferente do outro por conta dele ser uma cirurgia interna, né? Ele tinha ficado mais repuxado. E eu também, tipo, fiquei super tranquila porque eu sabia que ia desinchar. Nos primeiros dias eu fiquei com o sorriso travado, eu não conseguia sorrir assim. Ele ficava meio... não sei explicar, ficou bem estranho. Mas tudo isso fazia parte, então, da recuperação. E eu já tava ciente de que isso ia acontecer, sabe? Então eu tranquilizava eu mesma, eu tranquilizava minha mãe, que era a que tava mais preocupada com essa mudança, né? Ela sempre, tipo, falou, não precisa fazer. E eu sempre quis, nunca... Tipo, eu sabia que eu queria fazer, eu só não sabia quando. E eu descobri, tipo, eu marquei tudo em menos de 2 meses pra poder resolver tudo, né, em menos de 2 meses. Mas foi tranquilo, tudo tranquilo. E o meu relato realmente é esse, eu não fiquei roxa, não sei se foi por conta dos remédios que eu tomei. Eu só tomei um remédio, mas eu não vou deixar nome aqui porque pode ser que as pessoas se inspirem em tomar, né? E eu não sei se é bom. Hoje em dia o doutor nem usa mais o mesmo remédio que foi o que ele me deu, né? Enfim, hoje em dia a clínica usa arnica. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse tema aqui no canal, já deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso vir trazer outro vídeo respondendo os maiores dúvidas de vocês quanto a esse tema, tá bom? Vou deixar algumas fotinhos de antes e depois, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que foi feito no meu nariz. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse assunto aqui no canal, vocês me pediram muito, então já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal e não deixe também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que tem esse sonho de fazer rinoplastia, tá bom? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.